importantes para o seu evento. Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de... Porque você se inscreve, aperta o sininho. O que foi que aconteceu? Tem uma ação, a gente supõe que é uma ação criminosa, porque é uma ação com o objetivo de derrubar, de sabotar o programa Intrometidos. E observem que já faz tempo que o Intrometidos vinha tranquilo. Mas aí houve... por quê? Anteriormente a questão era o quê? Como o Maurílio, de forma apropriada, colocou. A gente dizia o seguinte: se tem uma organização criminosa, tem o chefe da organização criminosa. E o doutor Gilvan chegou a dizer que o chefe da organização criminosa não é outra pessoa senão o governador, a quem os secretários todos eram subordinados no estado da Paraíba. Era Ricardo Vieira Coutinho. E Ricardo Vieira Coutinho inventou de processar o doutor Gilvan Freire por causa disso. Só que ele deu entrada com a ação, ele protocolou a ação, e 2 dias depois ele foi preso pela Polícia Federal na Operação Calvário, acusado de ser o chefe dessa organização criminosa. Então, isso aí não virou mais novidade, essa história das prisões, 17 prisões, secretários. Acho que nunca na história do Brasil houve um fato como esse. Um ex-governador ser preso com 6, 8 secretários de Estado. Não conheço no Brasil. Não conheço no Brasil um fato como esse. E aí o Daniel, que era com quem o ex-governador tinha parceria, tinha sociedade, tinha intimidade, né, tinha uma confiança mútua, recíproca, uma espécie de amizade, de fidelidade, de intimidade. O Daniel, quando foi preso e não tinha mais saída, disse: o jeito agora é entregar tudo para eu poder receber um benefício, que não é o benefício da isenção total da culpa. Ele vai receber um benefício. O primeiro benefício foi sair da prisão, ele passou mais de 1 ano preso. E o Daniel juntou as gravações, juntou todas as gravações que ele fez das reuniões. Então, esse assunto aí é um assunto que agora está em manutenção na mídia, no jornalismo. O assunto novo que o doutor Gilvan trouxe, e que daqui a pouco eu vou querer dar opinião também, é sobre o afastamento do atual governador. Se ele vai ser afastado ou não, se tem ou não uma investigação em face dele no Superior Tribunal de Justiça. E tem uma outra questão. Alguém poderia até fazer uma alusão, Helder, Maurílio, Rodolfo, doutor Gilvan. Não, o doutor Gilvan foi convidado, foi contactado por alguns deputados, como jurista, como homem experiente de parlamento, de conhecer regimento interno, enfim, de analisar se cabia um pedido de impeachment. E essa análise, esse parecer jurídico, ficou a cargo do doutor Gilvan Freire. O doutor Gilvan Freire disse, achando que estava falando com o jornalista lá da Cruzoé, disse para eles, eu fui procurado, como se isso fosse o maior crime do mundo. Aliás, eu tenho aqui quem foram os responsáveis pelo texto do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Janaína Conceição Pascoal, que hoje é o quê? Deputada federal, Deputada estadual, mais votada de São Paulo. Miguel Reale Júnior, filho do Miguel Reale. E Hélio Bicudo. Então, o que acontece? Nesse ponto aí, a gente não pode nem fazer uma comparação, porque o doutor Gilvan já foi, Janaína foi eleita deputada estadual, o doutor Gilvan já foi. Tem uma coisa, viu, Marcelo? Sim. Eu fui contactado para examinar o aspecto jurídico, tá certo? Porque o impeachment é uma medida política. Eu fui contactado para saber se havia fundamento jurídico. Fundamento jurídico, vou dizer uma coisa, só para assustar os vagabundos que estão por trás disso aí, fundamento jurídico há de sobra. E há de sobra com base... Não tem um documento juntado no requerimento dos deputados que não seja da GAECO. Não tem nenhum. Todos os documentos são juntados às operações Calvário desenvolvidas pelo GAECO.
Então é o seguinte, veja, agora, o que é que acontece, o que é que me sobra, por exemplo, de advertência a todos nós, inclusive as autoridades que investigam e as que decidem judicialmente, é que tem um aparato refinado de tecnologia criminosa, né, que quer, de alguma forma, descobrir segredos da operação. Esse segredo que ele não consegue descobrir, porque ele não tem a menor ideia do que tem contra eles ainda. Ele não tem a menor ideia. Do outro lado, há de dentro do governo, eu não estou dizendo se João Azevedo que ele está sabendo e está consentindo, tomara que não, há de dentro do governo pessoas que estão juntas com esses malfeitores para fazer os malfeitos. Viu? Ele tem a poeira, esse material, tem a poeira de prédios antigos, o palácio do governo. Tem a poeira do palácio do governo. Tem um mau cheiro de mofo, né? Além do mau cheiro das indecências. Isso eu vou a fundo e vou chegar, não vai demorar. Não vai demorar. Agora, essas pessoas já estão faturando do governo. Essas pessoas já estão recebendo dinheiro do governo e já estão prestando esse tipo de serviço. Que agora, com o auxílio de Maurílio, né, a gente vê que já houve outras pessoas também vítimas da mesma operação. Né? É uma coisa assim absurda e que demonstra às autoridades que precisam ter todo o cuidado. Demonstra também às autoridades que é preciso isolar essas pessoas. Aliás, é preciso chamar a atenção do Ministério Público, porque esse marginal, esse delegado... Eu já vou para o Ministério Público. Você é muito delicado com esses marginais. Eu não sei se é porque você é advogado sempre às vezes tem esse modo de tratar, mas esse marginal, ele inclusive está proibido de prestar serviço através de qualquer empresa, coisa pública. E ele continua e ameaçando. Não, e por interposta firma. Por outra firma fora dele, exatamente. Ele continuou prestando serviço. Agora, os serviços são dessa qualidade moral. Né? Então veja bem, se João Azevedo está permitindo que faça isso, que o governo pague agentes, né, do mal capazes de fazer uma fraude tão refinada. Um governo que se né? segura do marginal desse tem a paciência. Então, aí veja bem, aí significa que João Azevedo está mais perigo do que estava antes. Está muito mais a perigo do que estava antes. E que João Azevedo estaria participando de um movimento para obstruir a própria justiça quando ela está no encalço dele. Porque há formas de intervir no afastamento de João Azevedo. Ou porque foi pedido no STJ, o afastamento dele no processo comum, ou através da Assembleia Legislativa do requerimento de impeachment, que já tem assinaturas, ou através da CPI, que já tem mais... 12 assinaturas. Já tem? Não, o impeachment tem 12 assinaturas, já foi protocolado com 12. E a CPI? Não, a CPI, eu acho que a CPI nesse momento, eu particularmente acho que a CPI é absolutamente inoportuna. Mas já tem 14. Não, mas é inoportuna. Tenta se fundir os interesses. Eu acho que ela é necessária. Agora, não acredito que ela aconteça, porque quem conhece um pouco do que foi apurado até agora sabe que a Assembleia não ia cometer um suicídio. Preciso dizer também, para que o povo saiba e as autoridades saibam, que João Azevedo, então, João Azevedo tomou providência agora para reverter a situação do ponto de vista do parlamento. Então, tem uma enxurrada de empregos. Então vai mudar secretário? Não sei. Como é que vai mudar? Como é que ele pode mudar secretário? Uma das condições é essa. Uma das condições é essa. Tem um secretário que botou na cabeça que tem que destronar o presidente da Assembleia. Está sendo dada uma quantidade imensa de empregos em massa. Tá certo? Eu não sei a quem. Nós vamos saber rápido. A mim, com certeza, não. Mas então, está sendo dada. Agora, a outra coisa é o seguinte, é que se o governo se atemoriza e não quer provar a sua inocência e passa a querer encobrir os fatos com procedimento dessa natureza, está podre. Ô, Gilvan, depois Está totalmente podre. Quem vai tomar as medidas mais drásticas contra o governo não aceita emprego, que é o pessoal do GAECO. Não, eu acho que é o seguinte, entendeu? Eles agora estão revendo a relação dele com o presidente da Assembleia, que, a bem da verdade, nunca tomou 12 assinaturas, está me mostrando aqui que já tem o afastamento, o impeachment. Tem 12 assinaturas. E o processo foi remetido para a Procuradoria-Geral da Assembleia. É obrigado a ir para a Procuradoria. De lá vem o parecer. E aí o presidente decide se leva para exatamente. o plenário. Na verdade, quem tem sustentado João Azevedo é o presidente da Assembleia. Embora ele seja parte interessada, porque João Azevedo sendo afastado com a vice, ele assume o governo, mesmo temporariamente,
você não tem da parte dele a menor demonstração de que ele tem interesse. Aliás, se ele tivesse interesse, esse requerimento hoje está com 25. Esse requerimento aí, se ele tivesse o mínimo de interesse. Ele age como um cara correto. Parece que o requerimento não precisava nem de tanta assinatura Não, assim. nem precisava. Bastava da assinatura do próprio Valber. Lógico, porque eu posso, como cidadão comum, eleitor, Protocolar. eu posso protocolar a denúncia. Que depende agora do parecer. Isso Vamos explicar quem está em casa como é que vai funcionar? O documento foi protocolado por Valber com 12 assinaturas, inclusive a dele, ele mais 11. Não precisava da dele. O presidente, cumprindo a liturgia da casa, encaminha para a Procuradoria, vai para a Procuradoria. Se o parecer da Procuradoria for para dar encaminhamento, cabe ao presidente decidir politicamente. Não é isso? Mas em casos como esse, ele não vai chegar e ficar contra o parecer. A documentação é do GAECO. Se a prova toda vem do GAECO. Está em cima do GAECO, né? Exatamente. Os anexos todos são do GAECO. Então, se a Procuradoria for pelo parecer do impeachment, e parece que é nessa linha, pelo que está no conteúdo, eu tive o cuidado de ler esse documento, foi feito por uma pessoa de grande capacidade jurídica, não sei quem foi. Você leu também, porque você foi submetido. Eu li e dei opinião sobre o fundamento jurídico. Sim, o fundamento jurídico é baseado na Lei 1079 de 1950. Sim. Né, e cabe por 2 artigos e cabe prontamente. Cabe prontamente. Pois é, eu não conheço nada de jurídico, mas pelo que eu li aqui, o documento, quem fez com muita percussiência. Não sei quem foi. Pois bem, então foi feito. Aí da Procuradoria vai para o presidente, não é isso, Marcelo? Isso. Adriano. Aí o Adriano analisa. Se for um fato, digamos, devastador, que vem lá um parecer devastador, ele não tem como segurar. Ainda que ele goste do governador e esteja dando a ele o suporte, não tem como ele segurar. Ele vai ter que encaminhar isso para o plenário decidir, não é isso? Aí vai para a formação de uma comissão processante, que tem que ter a participação de todos os partidos com representação na casa, não é isso? Proporcionalmente falando. Essa comissão vai, então, se reunir e emitir o seu parecer, que vai para plenário. Se o plenário aprovar por 2/3, é isso? 2/3 significa 24 votos. Não é isso? É. É isso, Marcelo. Fazendo a conta rápida. Se for aprovado por plenário, então pede-se o afastamento do governador por um prazo de até 6 meses, que é o período que se presume durem as investigações. Nesse período das investigações é onde todas essas informações relativas ao processo vão vir à tona. E, inclusive, o GAECO deverá ser ouvido, o doutor Ricardo Vital deve ser ouvido, o próprio ex-governador deve ser ouvido, o ex deve ter chamado também. Mesmo o próprio requerimento pede a notificação do Ministério Público Estadual para prestar informações que não estejam naqueles anexos. Ainda não estejam, né? Não são de ordem, não seja ainda de domínio público, não é isso? E tem um detalhe que uma pessoa me disse hoje, em relação a essa taca aí que foi descumprida. E que caracteriza, no caso... É uma novidade nisso aí. Já caracteriza o quê? Um crime de... O quê? Improbidade ou crime de responsabilidade? Crime de improbidade. Improbidade, não é E isso? cai na lei que pune os que agem contra a probidade. Sim. Mas esse não cumprimento do TAC não está, né? Não está nesse... Não, ainda não está. Isso é hoje, isso é de hoje. Está chegando mais coisa, está chegando mais coisa. Tem que ver o regimento da Assembleia Legislativa para ver o procedimento. Porque o normal, o que está na Constituição e que os estados seguem é aquela história. Se é aberto o procedimento, se a comissão decidir pela abertura do procedimento com o afastamento do governador então ele vai ter um espaço para se defender, mas já afastado, né? Agora, antes dele chegar a esse período do afastamento... Porque não foi isso que aconteceu com Dilma? Mas ele vai ter que fazer a defesa. Nos próximos dias, digamos, a comissão processante é instalada e tem uma proporcionalidade de participação de todos os partidos com assento na casa. Aí o governador tem um prazo, me parece que são 8 sessões, eu vi na Constituição Federal, 8 a 10 sessões ele tem para apresentar a sua defesa. Isso, tem um amplo espaço para a defesa. Depois da defesa dele, aí é que vai para plenário. E aí o plenário tem que aprovar o afastamento com 24 votos, no caso do caso da Paraíba, porque é 2/3. Se tiver fundamento, então não tem por que não ter, né? Não tem como segurar. Agora, se não tiver, tudo bem, entendeu? Eu acho isso. Agora, o que não dá é secretário de Estado ficar alimentando cisanha entre o governador e a Assembleia. Porque João precisa entender que sem a Assembleia Legislativa ele não governa. Não governa. E principalmente um governo cheio de falhas como esse, cheio de erros como esse, cheio de denúncias como esse. Se ele tiver o apoio da Assembleia Legislativa, reverter o mal-estar, né, que o governo dele criou com os deputados,
Inclusive, os deputados sabem que aquele noticiário sobre crimes da Calvário, apurado pela Calvário, cometido por deputados estaduais, teria vindo, segundo os deputados, teria vindo da parte de Nonato Bandeira. É verdade. De Nonato Bandeira. Eu vi, Tá inclusive, certo? isso de alguns... Nonato tem hoje zero de possibilidade de fazer a gestão política do Porque eles governador. entendiam, Gilvan, que alimentando a história dos deputados, entendeu? Eles tiravam do foco a questão do governo, ou seja, do governador. Que também, naquela época, tinha saído alguma coisa com relação ao governador. Agora, 120 mil. não, A delação dos de 120 mil. eu Pois queria é. só concluir e dizer o seguinte: não adianta ter 36 deputados se ele conseguisse reverter para ter 36 deputados. Ele tem de escapar da Calvário. Claro. A Calvário é quem tem os documentos que justificam o impeachment. A Calvário, portanto, tem esses documentos que justificam o pedido de afastamento dele pela Justiça Comum. Ele corre o mesmo risco pela Justiça Comum. A Calvário, se quiser, pede amanhã o afastamento dele com provas. Ainda tem um detalhe. A Assembleia é muito... Aliás, todo o parlamento é muito permeável à opinião pública. E o que a gente vê nas redes sociais, que hoje me parece ser um termômetro mais... Ninguém defende mais o governador, porque acha que ele é uma espécie de cópia carbono. Ele é uma Xerox mal feita. Sandra Marrocos saiu correndo hoje quando aquele menino chegou perto dela e pediu ela para falar sobre o ex-governador. Pois então, quer dizer... Sim, pois é. Sim. Não é bom ter o microfone não, amigo, velho? Só pra gente... Quem está em casa não está ouvindo nada. Alec é o técnico, né? É o dono da ativa e é o cara, né? O cara que sabe tudo. Ele é, só para situar quem está em casa, quem vai falar agora é uma autoridade em pesquisas em redes sociais. Presidente de uma instituição brasileira de mídias digitais. Pois bem, então, o que vai falar agora, fala com proficiência. Essa sua memória, vamos, doutor Gilvan, vamos. essa sua memória. Vamos lá. O senhor dizer porque eu estou esquecido. Não, Vamos lá. Em relação às análises no digital, a gente vem fazendo desde a da campanha de Amazonino na Amazonas. Quando você deu um show. Fazendo análise dos candidatos aqui, a gente fazia de Cássio Cunha Lima, a gente sempre fez dos majoritários. E Ricardo sempre teve uma posição muito boa, porque tinha uma militância. Ao sair... E tinha uma imagem. Isso, tinha uma imagem. Então, um gestor que fez muito pela Paraíba, tal. Então, ele tinha uma imagem muito positiva. E quando saiu do governo, continuou. Sendo que quando começou a... Para quem está em casa entender, quando ele saiu do governo, ele tinha índices em torno de quanto? De aprovação? Perto de 70%. 70%. Aí estourou a Calvário. Pronto. Aí? Ao estourar a Calvário, a gente fez o quê? Começou a pesquisar bem o nome dele. Ao pesquisar o nome, a gente identificou... E ver a linha, né? Isso. Aí a Subia, gente começou a identificar... 6 meses depois. Isso, 6 meses. Hoje... Não, peraí, vamos lá. Vamos lá. Ele tinha em torno de 70 quando deixou o 70. governo e iniciou o governo de João. Isso. Ele estava bem porque elegeu o João. Quando 6 meses depois de Calvário, como é que estava? tinha 20%. Em torno de 20%, tinha caído de 70% para 20%. Para 20%. E hoje? Hoje, quando a gente coloca o nome de Ricardo nas análises... De aprovação de isso. imagem e tal? Aí a gente faz o quê? Vamos buscar quem fala positivo. Sim. Ricardo hoje tem 100% do nome. Quando alguém fala de Ricardo no digital, Sim. 100%. Digital é uma espécie de aplicativo. Digital, não, digital Mas, Facebook. Não, mas quem está em casa não entende essa Isso. linguagem. É uma espécie de aplicativo que faz uma aferição Isso. No Facebook, no Sim. Instagram, no Twitter. nas 4 principais redes. Exatamente. Então, quando tem isso, ninguém falou um ponto positivo. Quer dizer, ele não tem mais ninguém que o defenda. Exatamente. Mas isso aí tá claro. Então, houve a separação, ele perde a militância, ele não tem mais os girassóis para defender. Sim, Então, sim. ele perde. Ele pode até literalmente ter, perde a força. pode até ter um percentual pequeno, mas as pessoas estão envergonhadas e inibidas de aparecerem para fazer a defesa dele diante de um Também. cenário altamente devastador. Exatamente, Não é isso? também. Então, Hoje sobre a questão do afastamento de João. Pronto. Aí eu, inclusive, estava conversando com o Gilvan pela tarde Sim. e me surpreendeu. Porque quando estourou isso, eu disse, não, eu vou supervisionar agora João.
João sempre teve algumas pautas muito bacanas. Uhum. Então, teve pauta de concurso público e tal. Então, isso. Aí isso ele ganhou Ele vinha engajamento tentando com a pauta positiva, né? positiva. Então, ganhou pontos positivos no ambiente digital. Perfeito. Mas hoje, depois que estourou essa história de impeachment, de Gilvan levantando a bola, tal, essa coisa toda, ele teve 67 e pouco por cento de pessoas falando negativamente dele, De rejeição. de rejeição. Em torno de 7%, 70% de rejeição. De A gente rejeição. tem apenas uma aprovação em torno de 30%, é isso? Porque Porque tem aqueles isso que aí ficam em vem cima a do muro. revolta, né? Vem a Não revolta. significa aprovação, não, porque pode ser que alguém não querer emitir opinião. Em cima do muro, não quer se E comprometer. esse número pode ser aquelas pessoas que estão falando mal de Ricardo. Então, está vinculando João a Ricardo, como sempre aconteceu. Então ele está muito associado a Ricardo. Exatamente. Ok. Eu acho que é bem esclarecedor É. o que Alec falou, né? Ou seja, é devastador. A Exatamente. Calvário provocou uma devastação total na imagem de Ricardo Coutinho, praticamente total. É evidente que ele deve ter um coeficiente, mas essas pessoas não querem vir a público se expor, porque é difícil você defender um ex-governador numa situação dessa, né? Isso, Que claro. todas as provas que tem aí, os áudios, ele mesmo falando, eu confesso e tudo mais. E com relação a João vinha se mantendo, de repente despencou, porque de fato a situação dele ficou difícil depois daquela revelação dos 120 Entrou na mil, zona né? de comprometimento. Aí entrou na zona de desconforto mesmo, né? Exatamente. Aí Muito bem, trabalhar com os fatos. João faz 1 ano e 2 meses que João administra problemas. Só crise. Só Agora, crise, é pô. isso que eu ia falar, para completar o que você está falando, Gilvan, e o que Alec falou com muita propriedade, é que os parlamentos, de modo geral, Marcelo, eles são muito permeáveis à opinião pública. Extremamente permeáveis. Quer dizer, no impeachment de Collor, a opinião pública foi às ruas, vestiu preto, naquele dia que ele pediu para vestir... Lembra que ele pediu para vestir verde e amarelo, vestiram preto, que era uma demonstração de que não queriam mais ele como presidente. Quando veio o impeachment de Dilma, que veio na esteira daquelas manifestações de 2013 de rua, que não tinham, eram apartidárias, na hora que a presidente Dilma perdeu substância, e ela passou a ter uma rejeição extremamente elevada, o parlamento seguiu as ruas. E aqui na Paraíba, pelo que nós estamos vendo e pelas reações nas redes sociais, e hoje as redes sociais são um termômetro muito importante para avaliar o que pensa o cidadão na sua média, se você for balizar pelo que está nas redes sociais, então a Assembleia vai terminar digamos assim, se comovendo com o que está acontecendo nas redes sociais. E aí é o perigo que João corre nesse momento, de fato, é do impeachment se materializar. Só completando as redes sociais. Redes sociais não quer dizer que é o público A e B. Sim. Hoje, a rede social ela está na classe D, E, muito presente. Então, hoje, o digital, ele realmente está no comportamento das pessoas. Então, hoje é extremamente importante. Tem todas as classes de pessoas. Exatamente. Especialmente essas classes E e D, porque hoje elas descobriram o smartphone. Isso. Você vê a quantidade de gente, você vê uma foto, João, impressionante. As pessoas dentro do ônibus, que tinha umas 40 pessoas no ônibus, todas as 40 pessoas estavam ligadas no celular. Não, Muito impressionante isso, aqui amigo. o caso seguinte. E a olha, pessoa daí Hoje, Cristina ia na padaria, ia na padaria, aí tinha um cidadão lá, viu, Gilvan? É bem rápido. Aí tinha um cidadão lá e disse assim: ei, você tá sabendo que estão construindo um presídio aqui para botar o ex-governador? E disse que é um presídio bom. Aí ela olhou pro cara assim e disse: você já viu o presídio bom? Chegou em casa contando essa história, quer dizer, ele ganhou, rapaz, o popular, né, Gilvan? E agora vamos ao boa noite do nosso querido... Eu ia falar que eu tinha batido o recorde de boa noite às 10 horas, mas como o programa deve ir até às 11, então eu estou dentro do horário normal. Nós somos atropelados também, né? Tem que entender lógico. isso, né? Eu tenho, primeiro, boa noite e dizer o seguinte, em relação a esse negócio de João, eu vi uma reportagem onde Tiago pergunta para João, agora recentemente, se tivesse o partido dele não roubado tanto dinheiro da corrupção que teve no governo do PSD, né? Alô? Tá bem agora? Se não tiv... Aí Tiago perguntou assim a João, numa entrevista, se não tivesse tido tanta corrupção no seu governo,
Será que daria para você dar um aumento melhor ao pessoal da educação? E João foi contra-argumentar isso daí. Primeiro, Tiago, que a pergunta não era para ser feita. O que antecede, João, o teu problema dessa Ação criminosa mesmo. uma ação criminosa. Então é isso mesmo, não tem. Marketing e Voltou, né? Voltou. Pronto. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou tentar apressar isso aí. O que acontece foi o seguinte, é que na delação de Livânia, ela deixa muito claro, Gilvan, uma seguinte colocação, de que ela ficou amedrontada quando o Leandro foi preso com aquela história daquela mala, daquela propina lá em cima. E, nesse momento... A Caixa, isso. A Caixa que tinha aqueles 900 e poucos mil reais que Leandro, lá no Rio de Janeiro, foi receber da secretária de Daniel Gomes. Michele Lousada. Isso. Que quando ela viu aquela caixa, ela nem conseguiu mais ver a internet e ficou traumatizada porque ela sabia o que viria depois daquela filmagem. Ou seja, ela entendia, e numa conversa que ela teve com o Leandro falou, eu vou ser preso, para ela. E ela ficou nervosa, Leandro mandou ela ter calma e mandou ela se prevenir, porque se ela caísse, ele caísse, ia ter muito problema. Ela foi, e aí ela ficou tensa naquele período, foi quando teve, logo em seguida, a eleição, que João ganhou, aliás, antes disso, João tinha já ganho a eleição, mas a posse dele só foi em janeiro, né? E na posse dele, que ela já sabia das coisas que estavam acontecendo, na iminência dela ser presa, ela procura João, e procura Ricardo, e diz a Ricardo que ela não vai mais continuar nesse cargo que ela tinha, que ela estava já esgotada. E Ricardo tenta convencer ela de ficar, porque ela era uma pessoa que ele tinha dentro para dar continuidade ao recebimento das propinas. E ela não queria, e mandaram o João falar com ela. Quando o João foi falar com ela, ele falou, você vai me deixar na mão? Ela falou assim, eu não aguento mais essa vida. Eu não vou continuar mais nessa vida de ficar pagando propina, de receber e pagando propina. Isso está me consumindo, está acabando. E quando Leandro foi preso, ela voltou a procurar o João e falou assim, está vendo o que está acontecendo? Tem um empresário que tem cheque meu, porque o que acontecia? Ela pegava cheque dela, dava para um empresário de construção, esse empresário de construção tinha que ganhar a licitação, e na hora que ele ganhasse a licitação, ele recebia a propina e devolvia o cheque dela. Era uma espécie de calção, era um dinheiro antecipado que vinha através das construtoras para poder funcionar o esquema criminoso. E ela disse a João, será que eu tenho que dizer isso bem claro? Vocês não estão entendendo que eu estou para ser presa e se eu cair, vocês caem junto? Então, esse comentário de Livânia com João é fundamental, Maurílio, para a gente entender que João não tem condição de reagir como a gente quer e como você falou há pouco tempo. Por que ele não tem condição de reagir? Porque ele está no meio da ratoeira e não tem como sair porque ele está envolvido até o talo. Então, ele, infelizmente, esse governo já tinha acabado, a gente já tinha falado disso, e aí veio esse negócio de Gilvan, aonde um jornalista de João Pessoa, né, que eu não vou dar essa moral para ele. Quem escreve. Mas Jornalista é o Demora. É um canalha. Né? Não estou dizendo que seja canalha, estou dizendo que jornalista é quem escreve. Quem não escreve não pode ser jornalista. Eu mesmo não me sinto jornalista, eu sempre fui um radialista. Mas é um canalha que quis pegar um homem de bem, né? E quis mexer com o pessoal do intrometido, mas se deu mal, porque o intrometido não tem, até porque quando a gente fala por telefone, eu tenho até esse costume de Marcelo, a gente fala pelo telefone normal, né, Marcelo? E fala assim, não tem importância que alguém esteja gravando, não, esses bandidos têm que ouvir mesmo o que a gente pensa deles. E aí essa minha conversa, a gente fala... Agora Rodolfo, desculpa interromper, mas é porque essa observação está aqui, está tão interessante que eu não posso me furtar de fazer o registro. A pessoa diz aqui o seguinte, não fale em furtar, porque já roubaram a Paraíba toda. É bom que lembrar, essas palavras são importantes. Diz assim, espero que só tentem derrubar a internet. Perigoso é quererem derrubar e matar homens de coragem. E acho essa observação fantástica e oportuna. Pode prosseguir. Mas eu vou dizer a você o seguinte, que imoral, sabe, Gilvan? Imoral é você tirar de um povo de uma cidade grande de João Pessoa a qualidade do voto que eles votaram e você ser o intermediário para ajudar a comprar mandato de prefeito. Isso é ser criminoso. E isso é ser criminoso.
Então você sabe que a gente está falando de você, a gente sabe que o endereço é para você, e você tem que ser mais homem e ter mais coragem de não falar essas besteiras que você tem falado. Mas eu vou parar por aqui e dizer que ele já é um canalha, ele já sabe disso, porque usar a gente para querer subir não vai subir não, e a gente não vai dar essa moral para ele. Dizer, Helder, que o problema de João é muito mais grave do que a gente pensa. Porque sabe o que aconteceu, João, o Helder? Tiraram do site do governo do Estado todas as licitações de 2012 a 2017. Você sabia disso? Não. Saiu do site. E eu tenho gravado no meu celular, porque se amanhã voltar, eu tenho gravado. Sabe por que isso aí? Porque aquilo que eu falei, o segundo escalão de Ricardo Coutinho e é o de João permanece no governo. As pessoas que ajudaram, Ricardo Coutinho, Gilberto Carneiro, Vados, etc., a tramar a licitação, a preparar a proposta de preço, continuam no governo, continuam no Hospital do Trauma, continuam em todos os lugares. Então, João tem um braço podre dentro do governo, é um braço de mais ou menos 500, 600 pessoas, e essas pessoas estão liquidando o governo, e João sabe disso. João sabe, João é tão culpado quanto. Então, esse negócio da Assembleia, eu acho que ter 12 ou 13 é muito pouco, era para ter os 30 deputados a favor, os 36 a favor dessa imoralidade, porque o povo vai cobrar. Eu tive pensando o seguinte, Maurílio, veja bem, quem é que elege um presidente, uma turma do STF? É o presidente da República que nomeia, não é isso? Não é ele que nomeia? Vai uma lista tríplice por cada órgão, não é ele que nomeia? É ele que nomeia. Quem nomeia Tribunal de Justiça na Paraíba? Governador. Quem nomeia Tribunal de Contas na Paraíba, Conselho Tribunal de Contas na Paraíba? Vai lista tríplice e é governador. Então, quem é que elege esses caras, que elegem esses caras a prejudicar a gente? O povo. Então, na hora que a gente tiver a consciência de, por exemplo, na próxima eleição, qualquer pessoa que tenha um risco na ficha, não tem que ser nem pensado em votar nele. É assim que a gente vai tentar resolver isso. Porque nós temos a nossa parcela de culpa também. Dizer o seguinte, terminar dizendo o seguinte, além desse momento, Gilvão, é o seguinte. Existe na Paraíba hoje 275 empresas que participam de licitações e nunca ganham. Tem uma que participou 77 vezes e nunca ganhou uma licitação. O nome dela é Assisteme, Assistência Técnica de Máquina de Escritório. Ela está no 6º em ranking, que servia como base para proposta de preço. E o dono, essa empresa, não atua há 15 anos. E o dono, chamado pela polícia e pelo Tribunal de Contas, sabe o que ele fala, Helder? Que ele não fez nenhuma dessas propostas. Acredita? O cara é inocente. Usaram a empresa dele para fazer proposta fictícia para ganhar os processos dentro do governo. Está aqui o nome da empresa, está aqui a quantidade, está aqui o prazo, eu tenho tudo. Então, João, esse é o segundo escalão que atua nesse governo. É o segundo escalão. E aí você pega um João falando as besteiras. Quando você vê João falando, você parece que está vendo o Ricardo. Um governo que era continuidade. E outra coisa que eu vou falar a todos vocês. Quem é o autor da frase, aqui ninguém larga a mão de ninguém? Você lembra quem é o autor dessa frase? Aqui na Paraíba. Quem é o Mo? Quem é o cara? Aqui na Paraíba é Ricardo. Você acha que é Ricardo? Não, João. Pera um pouquinho. Você, João, você acha João, que é quem? claro que é João. O autor dessa frase, quem é? João. João, e você? O autor da frase, intelectualmente falando, eu não posso dizer, mas materialmente falando foi João. Então pronto. João quem disse O primeiro. que aconteceu? Que até Ricardo Coutinho, lá no Espaço Cultural, disse: eu estava pensando em dizer essa frase, mas você gosto- erra desse, João. Eu gosto da intrometida porque é todo mundo ligado aqui. Olha só. João fez, Ricardo fez aquele discurso, não sei, eu não lembro, no Espaço Cultural. João sentado em todo mundo, e no discurso dele, se vocês observar, ele fala a seguinte frase um pouquinho antes dessa outra fatídica. Ele fala assim: bem que ontem João já tinha falado que... Aí ele dá uma parada e diz: nesse governo ninguém larga a mão de ninguém. Então o dono da frase, que nesse governo ninguém larga a mão de ninguém, chama João. Ele é o cara que queria pegar, porque ele não queria que Livânia falasse, mas ela falou. E o que Livânia falou, aí vem Nonato Bandeira. E solta a seguinte pérola. Nonato Bandeira vem e fala assim: esse problema dessas delações, pessoas que se vê presa a uma determinada situação e querem se livrar, falam o que vem na cabeça para poder se livrar. Ora, meu amigo, essa Livânia era amiga sua, de secretaria, Nonato. Você participou dos governos corruptos da Paraíba, na prefeitura, no governo do Estado, saiu do governo do Estado, voltou para o governo do Estado e fica lá nessa besteira. O pessoal pensa que a gente é ignorante, que o povo é imbecil, que o povo acredita nessas histórias. Calma, Rodolfo. Não, é verdade. Calma, Rodolfo. Não é calma, não. Então eles pensam isso. Vamos que a gente... esperar o Gaeco, Rodolfo. mas Tenha calma. não é questão do Gaeco. Sobre o Gaeco, eu tenho uma informação para vocês também daqui a pouco. Então, essa baboseira de vocês do governo, um governo
estúpido, corrupto, um governo que faz parte de outro corrupto, vocês têm que ter vergonha na cara de não tapear mais o povo e não fazer o que vocês estão fazendo com a população da Paraíba. E sobre o GAECO, Gilvan, é o seguinte, você sabe que Otávio tinha sido mandado, tinha ido para Brasília, sendo nomeado para um cargo lá e ficava lá e cá, né? E parece que Brasília está olhando com bons olhos essas coisas que estão acontecendo aqui na Paraíba, bons olhos que eu digo no seguinte, de punir, né? Que o Ministério Público Federal está instalando essa semana, aqui na Paraíba, uma comissão de lá para cá, com várias pessoas que vão integrar uma força-tarefa do Ministério Público Federal, em conjunto com o GAECO, e provavelmente Otávio vai voltar para comandar esse grupo que vai ser formado para poder acabar de vez com as mazelas que está acontecendo aqui. Então, essa informação que o Intrometido está dando de primeira mão, e vai acontecer isso na próxima semana. Aliás, para Eu fazer posso dar justiça... meu boa noite, Maurílio? Pode, para fazer Boa noite, justiça... Maurílio, não dei ainda. Não, para fazer justiça, essa matéria foi publicada na coluna de Suetônio, me parece que há 2 dias atrás. Mas eu soube disso hoje através de um amigo meu, procurador, que não é nem de lá. Que É porque eu sou diferente, de licença eu e me sou comunicou diferente esse fato. daquele radialista que fica esquentando notícia e dizendo que as notícias são dele. Não, essa é... Entendeu? Não, mas ele não deu com essa qualidade que eu lhe dei. Ele não deu com a qualidade que Otávio vem, que vai chefiar os caras daqui. Isso ele não deu, não. Ele pode ter dito que vai fazer uma comissão. Eu completei mais. Eu fui mais completo. Dona Socorro de Fátima aqui, Oliveira está dizendo, Marcelo sempre na defesa do AZ, do Credo. Eu calado. Verdade. Foi quem menos falou hoje. Quem menos falou, porque é aquela história. Será que eu estou usando você como alguém que está interessado em botar a palavra na sua boca? Quer dizer, não estão usando você como me usaram? Não, talvez, não é mas verdade? no meu caso... Alguém. No meu caso, mandaram Alguém o zap. falando, interferindo no programa. Né? Porque lá na Depois que aconteceu com o senhor, estão fazendo um monte de pergunta aqui para mim, eu não estou respondendo nenhuma. Lá onde tem uma antena, tem um carro agora, né? Há poucos minutos, e um carro lá. Um marginal dentro, E um né? marginal- Robusto, um por sinal, um marginal dentro. robusto. É interferindo no É sinal. exatamente isso que eu vou dizer a vocês. Quando o Helder disse que uma senhora estava comentando aqui, uma pessoa, um senhor ou uma senhora, que essa história de ameaça intrometido, estão ameaçando derrubar o intrometido, e será que ameaçam também os seres humanos, né, esses homens que estão aí nessa defesa da Paraíba já há algum tempo? Aí os coronéis chegaram aqui, opa, boa noite, estamos aqui pela área, Deixa eu abraçar aqui os coronéis que estão na área, Coronel Kelso, Coronel Américo, Coronel Jarlon, Coronel Francisco de Assis, presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar da Paraíba. Um abraço a todos vocês. E também tem outros oficiais que pediu até para não citar o nome, mas tem uns oficiais também já rondando aqui. Você vai estar dando diarreia neles. Você está dando diarreia nos bandidos, rapaz. Eu pensava você dar essa dose, não. Eu não vou deixar de atender, coronel. E esse gordinho é cagão, viu? Eu soube quando ele esteve lá em Mangabeira, disse que aonde ele passou. Eu tenho outra saiu se informação cagando para todo. dar. Gordinho. Eu tenho outra informação. Não. Rodolfo, eu acho o seguinte, que Vocês provocam o Marílio, eu não posso o provocar. tema da gente é com o governo, o debate da gente é com o governo corrupto do PSB da Paraíba. Não com os O bandidos debate que da servem gente também ao governo. é não com o isso. governo corrupto, não é com Ari- pessoas, porque é o governo que está por trás. Agora eu vou perguntar uma Ari coisa a tá vocês. nos ouvindo lá em Jacumã e tá mandando um abraço a todos. Ari, um abraço grande, Ari. Ó, o pessoal de Ipepe está aqui e a eles... Só para eu concluir, Moura, essa informação que eu fiz houve busca e apreensão na sede do governo da Paraíba ou não? Houve. Palácio da Redenção e na Houve. Grande Santana. Muito bem. Quem autoriza busca e apreensão em sede do governo do Estado? O STF. É o STJ. Aliás, STJ. Que, aliás, houve busca e apreensão no governo do Estado e no Tribunal de Contas do Estado. Como é que você diz que o governo do Estado não é alvo de investigação se houve busca e apreensão? Só a busca e apreensão no órgão se ele estiver sob investigação. Primeiro ponto, está investigado sim nas delações, inclusive nos despachos do desembargador. Ele diz aqui, eu peguei a operação Juízo Final, que foi a 7ª fase da Operação Calvário, e está aqui o desembargador dizendo que tem uma parte da delação de Daniel Gomes que foi para o STJ, está sob investigação lá. Então, é muito fácil para alguém do governo dizer agora, não, o governador João não está sob investigação. Se está em sigilo,
vai prevalecer a informação do governo até uma operação acontecer. Quando acontecer a operação, aí o cabo vai dizer, eu disse porque não sabia. É muito fácil se aproveitar de uma investigação sob sigilo. Inclusive, doutor Gilvão, o fake que diz aí para o senhor, não, porque eu fui no gabinete do presidente do STJ perguntar lá e disseram que não tinha investigação nem aberta, nem em sigilo. Ora, se fosse em sigilo, é claro que o gabinete não ia dizer. Aquela investigação que tem o nome de Ricardo Coutinho no assassinato, envolvido no assassinato de Bruno Ernesto, que ele é investigado, só tinha lá o número do inquérito. Só surgiu, por quê, Moura? Por causa da família de Bruno Ernesto, que dona Inês, de tanto ir lá no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, chegou lá e conseguiu o número. E houve um ato falho aqui do Tribunal de Justiça que publicou como sendo réu naquele processo penal, né? Na ação penal, que tinha transformado na ação penal depois que desceu para cá, né? Que depois a gente descobriu que não era réu, ainda está na fase de investigação para a juíza decidir se recebe ou não a denúncia. Exatamente. E o detalhe é o seguinte, você falou uma coisa boa aí, Marcelo, bacana, e eu vou pegar o gancho naquilo que você encerrou, para depois eu voltar para o pessoal do IPEP, que é o seguinte, houve na sessão de ontem do STJ a decisão do ministro Francisco Falcão, julgando 2 pedidos de habeas corpus, de soltura, não é nem de soltura, no caso dos 2 conselheiros, eles queriam voltar para a sua atuação regular, né? no Tribunal de Contas do Estado. E aí o relator decidiu por manter o afastamento dos 2 conselheiros, que são eles, Arthur Cunha Lima e Nominando Diniz. Não é isso mesmo? O detalhe é que logo após essa decisão de Falcão, houve uma reunião secreta do Superior Tribunal, lá no Superior Tribunal de Justiça, para tratar das questões relativas ao Calvário. Portanto, podemos ter novidades em breve. Com relação ao pessoal do IPEP, porque eles estão aqui... Ô, Helder, só dentro disso aí que você está falando, uma funcionária do IPEP está mandando fazer uma pergunta para você aqui. Boa noite, Rodolfo. Eu sou funcionário do IPEP e queria que você perguntasse a Gilvão ou a Helder se os deputados ou o presidente da Assembleia não podem interferir pelos funcionários perante o governador, já que a Assembleia pode soltar a deputada que foi presa. Não, isso é uma interferência, né, de um poder no outro. Agora, o que eu sei é que houve, de fato, alguns deputados agora, nesse momento que João procurou os deputados, alguns deputados disseram aí, um dos pontos de pauta que a gente tem que trazer à tona é o caso do IPEP. E a revelação que eu descobri foi que o governador se comprometeu a mandar o Procurador-Geral do Estado, como é o nome dele, Gilvão? Fábio Andrade, a levantar a repercussão na folha do Estado a partir do momento em que ele decidir pagar o valor integral dos salários. Então, essa informação que já está confirmada, isso circulou de manhã, mas já agora à noite eu consegui confirmar essa informação, ou seja, o governador mandou levantar a repercussão. Não quer dizer que ele vai implantar, mas já é um sinal de que ele pode, pressionado, viu, Rodolfo? Pressionado, ele de repente vir a implantar, até para nesse momento difícil que ele está passando, né, Marcelo? Para dourar um pouco a pílula, né? Não, eu estou aqui, pelo menos o pessoal do IPEP eu vou tratar melhor, vou tratar diferente, tá certo? E nesse encontro que aconteceu, o detalhe, eu não gosto de fazer esse tipo de comentário em benefício próprio, não gosto de fazer isso, de me jactar ou coisa desse tipo, mas citaram exatamente a cobrança permanente do programa Intrometidos e do blog também, por uma solução para os servidores. Uma homenagem que nós damos também, especialmente a você. Não, mas não é não. Os servidores que são merecedores. E terceiro ponto, aí é uma outra informação, que o desembargador Márcio Murilo já estaria, a essa altura, procurando reconsiderar aquela decisão dele, que suspendeu a decisão de José Ricardo Porto, e aí que já estava para implantar na folha quando ele entrou no circuito e mandou suspender a decisão, mas alegando isso que tem uma depende DPF do para ser governo no final, né? Vai depender do governo no final, né? É porque é uma decisão política essa altura, porque a DPF não tem nada a ver com o processo que está hoje em andamento. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não acredito que o governo do João tenha esse gesto de grandeza, porque eu acho que ele está amarrado ao ex-governador. Não é gesto de grandeza. E ele está recebendo ordem ainda. Rodolfo, isso não é gesto de grandeza. Justiça. Justiça. Nem é de justiça. Mas e outra... Não é nada disso. É sobre o quê? Não, o cara está querendo passar a ideia de que não é igual a Ricardo Coutinho. Ele está querendo passar a ideia para a opinião pública que não é o monstro
que havia no governo da Paraíba. Tomara- não era o mesmo Não já é uma fascista coisa que boa? antes. Não já é uma Tomara coisa que ele boa? faça de conta que isso é verdade para o pessoal do IPEP ser beneficiado. Sim, Tomara claro, que isso seja claro. verdade. Porque a gente tem batido aqui na tecla do que aconteceu aqui em relação aos servidores do IPEP, que foi uma prática fascista. É uma prática fascista. Se você for reparar direitinho nos métodos utilizados para perseguir o pessoal do Tem IPEP, certeza que é fascista? absoluta, porque eu até convido essas pessoas que eles não gostam de ler. Se vocês lessem, vocês iam ver lá. Vocês iam ler um dos melhores artigos já escritos sobre o fascismo, talvez o melhor, foi escrito por um filósofo que já morreu, um grande escritor romancista, premiadíssimo, que chama-se Humberto Eco. Ele dá os 14 pontos de um fascista, porque o fascista não é gente de direita nem de esquerda, não. O fascista é uma pessoa que tem um E comportamento desses 14, singular. E desses 14, quantos são atendidos por Ricardo Coutinho ele cumpre pelo menos 8 pontos. Inclusive, no caso do IPEP, eu fiz o estudo, ele cumpre pelo menos 8 pontos dos 14 pontos que caracterizam um fascista. Por isso que eu passei a falar o nome dele, fascista, e está sendo atribuído exatamente ao estudo que foi feito por Humberto Eco, que é o UR-fascismo, que é o fascismo moderno, o fascismo contemporâneo. Quer dizer, não é só o cara lá, o Dutti, não, lá o Mussolini, que era fascista, não. Ele foi o cara que trouxe à tona esses sentimentos fascistas. Porém, muita gente passou a agir. Porque virou uma doutrina, né? Sim, uma doutrina. Quer dizer, muitos seguidores. por exemplo, muitos não, mas com alguns por exemplo, seguidores. você fez uma crítica ao governo, ele não se sente confortável e ele tenta lhe destruir. É uma prática fascista. Tá certo? É uma prática fascista. O cara que não consegue conviver. Uma pessoa que é democrata, ele procura dialogar. Ele não procura destruir. Não é o cara que manda bater, que avisa que vai dar uma surra de varas ou vai dar uma chibatada em alguém. Isso quem fazia chibatada nas pessoas era Mussolini, que ele andava com a chibata, inclusive. Ô, Helder, Entendeu? depois é o seguinte, a gravidade do governo contratar marginais, né, para atacar pessoas de bem. Sim. Que era uma prática que vinha do governo passado e que agora a gente começa a sentir também que há, não é, um indício forte. O problema maior é ainda ter recursos públicos para esse fim. É verdade. Sim, O usar o dinheiro estranho, do cidadão para perseguir o cidadão. Até porque o cara não pode, o marginal não pode receber legalmente, né? Pois então. Não tem como. E você contratar uma empresa só para espionar as pessoas, para arapongar as pessoas e depois ir chantageá-las, isso é uma prática fascista. Você usa o dinheiro público, contrata uma empresa para, digamos assim, espionar a vida íntima de Marcelo. Ele tem pouca coisa, no caso. Marcelo tem pouca coisa. Mas fez investigar a vida de Maurílio. Podia descobrir muita coisa. Aí não, Mas você tá entendendo? pegou em Mas boba. podia pegar- Você pegou Só em boba aceito agora. se começarem pelo purão do Colégio 7 de Setembro. Então, veja, essa é uma prática fascista. Eu estou usando dinheiro público para investigar, com o dinheiro do cidadão, para investigar o cidadão e depois chantagear e coagir. Isso é uma prática fascista. Foi feito aqui, quem está dizendo sou eu não. Quem disse foi o Gaeco e o doutor, o desembargador Ricardo Vital comprovou. Tá certo? E, inclusive, está nos documentos que a ministra Laurita Vaz está em poder. Ela sabe dessa história aqui na Paraíba. Então, por isso que eu falo, é prática fascista. A prática que ele exercitou de uma forma covarde contra os servidores humildes que não tinham poder de reação. Qual é o poder de reação do servidor humilde? Diga aí. De uma categoria que tem apenas 1.200 famílias, eu falo apenas, é um número significativo, mas, digamos assim, não se compara a um sindicato que tem 30 mil, 40 mil filiados, não é isso mesmo? O poder de barganha é muito maior. Então, essa gente humilde foi perseguida de forma fascista por um sujeito que se apresentou à Paraíba dizendo que ia renovar os costumes, que ele se apresentava como progressista, quando, na verdade, ele não era nada disso. Ele era apenas um fascista querendo se perpetuar no poder usando o dinheiro público. A gente tem que dizer a verdade. As pessoas têm que compreender que esse sujeito era um farsante. E que, se você escutar os áudios, você vê que é áudio de meliante de morro. É assim que os meliantes do morro negociam a venda de drogas, a venda de armas, daquele jeito. Ó, você me dá tanto para poder você entrar na minha área aqui. Tá? Negocia território. Pronto, com essa explanação tua, aí você vê o mau caratismo que tem essas pessoas do O governo. telefone está tremendo. Olha, Meu o mau telefone caratismo que tem a começou- pessoa do governo. Porque Ricardo já está demonstrado publicamente que foi um dos maiores bandidos que a Paraíba teve nos últimos 10 anos. Consideravelmente, talvez o maior, né, Gilvan? Aliás, o maior da história da Paraíba. Aí, como é que você pode pegar um Nonato Bandeira, um procurador que está substituindo o Gilberto Carneiro, que sabe que o que os procuradores daqui falam, a gente tem que pensar 2 vezes, porque Gilberto vivia dizendo que era o cara mais honesto do mundo, que o governo estava bem, que o governo está preso. Aí você pega Nonato Bandeira defendendo veementemente João, mas ele não fala uma linha do governo passado.
Ele não fala uma linha de Ricardo. Como é que a gente pode acreditar em alguém que elogia um governo em decadência, em detrimento, e não fala do outro que esse sucedeu, que são ladrão, pô. Então ele tem que pelo menos... ele fez parte. Então ele não pode, ele E não do tem qual ele crédito. fez parte. Pronto. O primeiro secretário Você sabe- de comunicação de Ricardo Coutinho foi o Nonato Você sabe Bandeira. qual é o crédito que o Nonato isso mesmo, Bandeira tem? ô Maurílio? Você sabe Aliás, qual é o o... Tribunal de Contas reabriu aquele processo, né? Não sei se foi a pedido de seu, É isso que eu ia falar. ou se Só pra foi te de falar. Espínola, e tem lá uma verdadeira bandalha. Olha só, ele é tão, ele fala tanta besteira, o Nonato, para defender o indefensável, e talvez essa besteira que eles falam, eles têm até razão. Porque você, Gilvan, talvez a besteira que eles falam, eles têm razão. Sabe por quê? Porque Nonato foi escalado pelo governo da seguinte maneira: nós estamos aqui arrebentados. Nós caímos na malha. Infelizmente pegaram. Pegaram o Ricardo, nós temos braço lá dentro, nós temos isso, temos aquilo. A casa caiu. A casa caiu. Temos que se defender. Se reúne na mesa, pega esse jornalista idiota, mais alguma meia dúzia, pega Nonato, pega isso. Qual é o ataque que nós vamos fazer para poder a gente se sustentar mais um pouco? E eles começam a agir de maneira leviana, de maneira desorganizada, tentando mentir para a população. Essa é a estratégia deles. Então, pensando por esse lado, eles têm uma estratégia certa. Agora, para a gente que não é burro, para a grande parte da população que não é idiota, a gente está vendo que eles estão fazendo apenas um circo e uma papelão, porque agora mesmo a gente tem que fazer algumas críticas, alguns elogios. Em 2012, referente às contas de 2012, o Tribunal de Contas, essa semana, já emitiu um relatório, Gilvan, e está indo para a apreciação do Ministério Público de Contas, aonde 10 milhões na Secretaria de Comunicação não tem comprovação do gasto. Não tem comprovação do gasto de 10 milhões e as contas vão ser reprovadas, já está pedindo para ser reprovada, vai entrar em pauta a qualquer momento e foi de uma fiscalização de 2012. Então, é o Tribunal de Contas atuando, o que não fez há muito tempo, porque nós estamos em 2020. Está atuando tardiamente, mas está atuando, botando isso daí. Agora, você sabe o que é isso, Helder? Você queria saber aonde era que arrumava dinheiro para os advogados processar você? Processar Gilvan? Como é que fazia para alimentar os blogs sem poder cair na malha? Era assim, ó, 10 milhões de recursos da SECOM sem comprovação de gasto. O telefone está para tremendo. isso, é para isso que fazia. Aí o Tribunal de Contas vai e age. Em contrapartida... Inclusive, o escritório desse advogado que você se refere, que é o Chico Galo, toda vez eu passo o nome dele errado. Gasoso. Francisco das Chagas. Catingoso, bota Catingoso. Foi desativado o escritório dele por ordem superior. Desativado ali no Bessa. Tiraram todos os móveis, fecharam tudo lá, não existe mais escritório. E aí, no mesmo momento, viu? Deve ter sido também. Ô, Helder, e aí, o que às vezes eu vou até aconselhar... E eu Faquinha homologa a delação de Sérgio Cabral. Eita, bomba. Bomba da República. E eu agora, só concluindo essa parte do Tribunal de Contas, eu acho que o Tribunal de Contas tem que ter muito cuidado para emitir as notas dele. Que o STJ agora pegou e não deu definitivamente, como você tinha falado, revogou, né, aquela determinação de suspender o nominando e o Arthur. Né? E aí o Tribunal de Contas faz uma bela de uma carta com 3 tópicos. Olha o que eles dizem. Não falam, o pessoal daqui, porque o STJ, para o público entender, diz o seguinte, que eles estão penalizados e aquelas cautelares continuam as mesmas, que é o quê? Deles não falarem com nenhum funcionário, nenhum conselheiro, nada. Aí o Tribunal de Contas emite a seguinte nota, que os 2 conselheiros não estão falando com ninguém da corte, que a corte não está falando com ninguém deles. Segundo tópico, que o processo que eles estão respondendo tem o amplo direito de defesa e que vai ter todos os... Ótimo. E segundo, que o TCE apoia a investigação. Eu, se fosse TCE, não falava essas besteiras. Porque isso aqui é óbvio, porque se eles falarem com alguém, é todo mundo preso, o Tribunal de Contas junto. Se não apoiar a investigação, também vão tudo preso porque estão obstruindo lá. Então, eles falaram uma coisa só para jogar para a torcida. Então, às vezes tem que parar de falar essas besteiras e agir mais. Age, pega os processos de 2012, 2013, 2014, bota em pauta e bota para arrebentar logo tudo que vocês não fizeram há muito tempo para fazer agora. É isso que tem que fazer. E não dar nota besta. Eu vou atender aqui também o pessoal que está perguntando sobre a situação da polícia, das polícias civil e militar. O que houve é que, desde o ano passado, que as polícias vêm tentando audiência com o governador tratou essa questão assim com mais urbanidade, com mais receptividade, chegou a acenar para as polícias militar e civil de que realmente a polícia estava numa situação difícil, pior salário do Brasil,
O deputado Cabo Gilberto diz isso, os coronéis dizem isso, os delegados dizem isso, as associações. E aí o governador foi trazendo essa questão até o final de 2019. E quando foi agora, marcou, no início de 2020, as entidades esperaram o ano inteiro, além dos 8 anos de Ricardo, que ali foi completamente diferente, né? Foi diferente. Ele não atendeu, nem a audiência ele atendia. E aí agora o governador veio com uma proposta de 5%, depois do ano passado, depois de anos sem aumento nenhum, 0% de aumento, quer dizer, achatado o salário policial, vem com 5%. E aí as entidades fizeram uma proposta que é pensando exatamente nos inativos. Pensa nos ativos e inativos. O que é? Incorporação do Bolsa Desempenho no salário, no contra-cheque, porque aí você vai deixar a Bolsa Desempenho e vira incorporação para quando o cara for para a reserva, ele leva. Não tem essa perda de 45%, 50% quando for para inatividade. Porque teve gente dizendo que os policiais não discutiram até o fim, não exauriu todas as discussões com o governo. A polícia vem esperando há 8 anos por alguma coisa do governo. E aí, quando foi nessa última audiência, o governo concordou em fazer uma comissão de representantes da polícia com representantes da equipe econômica e que até segunda-feira o governo iria anunciar uma solução, um meio termo entre o que as entidades pediam e o que o governo poderia. O governo não fez nada, não anunciou na segunda-feira. Na terça-feira, a mesma coisa. A polícia realizou ontem a Assembleia Geral. Quando a polícia estava se preparando para a Assembleia Geral, estratégia de governo equivocada novamente, porque não adianta. Na hora da Assembleia, chama as entidades, os representantes, tem a Assembleia Geral, segura a Assembleia Geral, os representantes foram para lá. Chegaram lá, o governo queria uma proposta de dividir em 5 anos, 10 anos, e aí as entidades, olha, é humanamente impossível isso aqui, não vai ter condições. E aí, muita gente perguntando, qual foi a decisão da Assembleia? A decisão da Assembleia é simples. Os policiais resolveram manter uma vigília na Praça João Pessoa, os policiais civis e militares, os delegados, os oficiais da polícia, todos lá, acamparem a Praça João Pessoa até o governo tomar uma posição digna em relação à proposta da polícia. Então a polícia está lá acampando. Teve, eu acho que a maior caminhada das entidades da Polícia Militar e Civil dos últimos tempos, dos últimos 10 anos, foi a maior caminhada das entidades das Polícias Militar e Civil no estado da Paraíba. Então, eu estou só passando aqui a informação para atualizar e avisar que meu telefone está tremendo bastante. Está tremendo. Está tremendo. Então... Agora, doutor Souza Filho mandou uma mensagem para você. E qual foi? Doutor Gilvan, eu não... Florentino Souza passou. Ele disse que está na serra de... Está no pé da Serra do Jabre, lá do Jabre. Doutor Souza Filho é um grande médico aqui de João Pessoa, né, que está se aposentando e construiu uma bela casa lá em Teixeira. Eles me deliciando, né, que ele diz aí, né? Nas alturas. Nas alturas. Com intrometidos. Com os intrometidos. Ele parafraseou, ficou Gilvan, legal. Vamos embora. Só um convite. Tem um momento cultural aí, Marcelo. Tem um momento cultural, que um amigo mandou esse livro. Tem um convite que... Família Gondim, e outras linhagens arenses. Areenses. Isso é de Areia. Isso é a família Gondim de Areia. Antônio Washington de Almeida Gondim. Muito bem. E essa obra é muito importante para quem quer compreender as origens da família Gondim lá de Areia. E cita, né, rapaz? Família por família. Muito de geração em geração. Muito boa essa obra. E tem também fotografias. Aliás, esse momento cultural deve ser do acadêmico da Academia, né, das Américas, Oriental das Américas, que é o Demora. Ele é acadêmico. Gilvan, como a gente também faz serviço de utilidade acadêmico pública, fundador, eu recebi um convite em nome... Estou de saída porque tenho um compromisso mas agora. Ouça só esse convite. Nós recebemos um convite em nome de Intrometidos, por isso que eu estou tendo que falar publicamente. Acho que as coisas boas também tem que dizer, né? Rapidinho. Eu recebi um convite agora para convidar vocês dos Intrometidos, de Socorro Gadelha, dizendo que está sendo inaugurado um conjunto habitacional de 400 unidades no Distrito Mecânico, onde 1.600 pessoas estão sendo retiradas da área de risco. É o residencial Saturnino de Brito, vai ser segunda-feira às 9 horas e convidando o programa Pensei que além disso era um almoço, um jantar na casa dela, que ela recebe muito Quem bem. sabe depois. Por enquanto é isso aqui, mas é 9 horas da manhã, provavelmente é para a gente
se quiser aí participar dessa comemoração. Podíamos tomar um bom vinho. Esse negócio Tá de vinho dá feito, muita tá dado o confusão. convite. Maranhão já voltou atrás naquele negócio do Foi. nosso Foi. vinho. Mas vocês, quando eu- são convidados para vinho, dá problema. Maranhão já disse que Eu convidou peço Nilvan. vênia para me afastar. Eu peço Mas vênia para me Nilvan, afastar. mas Maranhão convidou ou não convidou Nilvan? Eu não sei. Eu Tá dizendo hoje que convidou. peço vênia para me afastar. Sim, tá. Maranhão disse que convidou Nilvan e convidou Cícero e que é candidato de jeito nenhum. Ele disse: eu não sou candidato de jeito nenhum. Nem se me levarem à força lá para. Eu não serei candidato. O telefone está tremendo muito. E o governo bate cabeça. Por quê? Tá em convulsão. Seu telefone está em convulsão. Estou vendo aqui que ele está em convulsão. Tá. Eu quando for para casa agora, eu vou saber. E aqui abraçar o pessoal da Federação Paraibana de Futebol. Eu estive lá, fui convidado e acompanhei a palestra de Leonardo Gaciba, que é um árbitro do Rio Grande do Sul, que foi da FIFA, foi da CBF, apitou Copa do Mundo e é atualmente presidente da Comissão de Arbitragem Nacional da CBF. Esteve aqui hoje, veio dar uma palestra aos árbitros e eu recomendo. Quem for convidado para uma palestra de Leonardo Gaciba, vá, porque é espetacular, extremamente preparado. É uma palestra não só para árbitro, mas para vida profissional. A profissão que você tenha, a palestra serve. Marcelo, eu estou esperando aqui que esses organismos ligados à família, às mulheres, dê uma nota com relação àquele episódio que aconteceu em São Paulo, quando 2 mulheres que resolveram assassinar toda uma família. Aquilo é uma coisa terrível, né, Gilmar? E aí o seguinte, imagina se fosse o contrário, não é? Esses movimentos feministas e tal, estariam aí fazendo o maior carnaval. Você quer se confrontar com o movimento LGBT? Quero, sem dúvida, quero. Porque eu acho isso uma cretinice. Quando se trata de alguma coisa que envolve alguém ligado a eles, aí eles fazem o maior carnaval do mundo. Você vê agora que a ex-namorada, a amante, ou sei lá o que danado era, da vereadora do Rio de Janeiro, já arranjou outra namorada, já esqueceu que ela morreu. Quer dizer, enquanto o movimento fica dizendo Marielle está viva, para ela Marielle não está mais viva. Porque quando você já procura outra é porque esqueceu quem morreu, né? Então essas coisas que eu não entendo, sabe, Giovana? Não entendo mesmo e vou pro pau. Eu acho que é um absurdo. O Brasil devia... Uma das coisas que às vezes me revolta em Bolsonaro é isso. Eu, presidente da República, eu tinha pego esse crime agora para mostrar ao Brasil como é que esses movimentos que se dizem sociais agem. Porque se tivesse sido, como eles dizem, um negro, um homossexual, uma mulher, não sei o que, eles estavam fazendo aí o maior estardalhaço. Como foi uma família, entendeu? E foi assassinado pela filha e pela amante da filha, não é? Aí eles não dão uma nota sequer. Quer dizer, isso é um absurdo, uma coisa dessa, e eu espero que não fique só nisso. Para encerrar, só para a gente não deixar de fora aqui o pessoal que mandou. Walter Paiva, ex-vereador de Caldas Brandão e suplente de vereador de Bahia. Ele é ex-suplente de vereador de Bahia. Muito amigo do Dr. Gilvan. Marcelo aqui de Mamanguape, boa noite a vocês. Gostaria muito que fosse comentado aí por vocês a questão das pessoas que trabalhavam no HGM, Hospital Geral de Mamanguape. Foram demitidas e até agora ninguém recebeu indenização trabalhista. Quer dizer, essa gangue da Cruz Vermelha roubou o dinheiro da saúde e os pobres funcionários são os que pagam a conta. Por favor, comentem um assunto, nós agradecemos penhoradamente. Você que mandou isso aqui para mim, mande detalhes no meu zap, que amanhã eu vou fazer uma matéria sobre isso. Um engodo, o aumento do Estado, somente salário base. Sou médico e o aumento foi de R$ 67,00, Marcelo. Um médico está dizendo isso aqui. Mônica Figueiredo, um abraço para você, doutora Mônica, procuradora, e sua mãe, dona Maria Aline, que é a jovem que acompanha o Intrometidos toda segunda e toda quinta. Eu sou Descavalcante de Albuquerque Filho, Marcelo, auditor que vocês falaram que agora não tem mais medo. Nunca tive medo de nada. Aqui é Lúcio de Campina Grande. Cobre depois o comentário do doutor Gilvan sobre o procedimento no STJ contra o governador João. O doutor Gilvan já falou sobre isso aqui. Eu estou com o doutor Gilvan Freire. Tem procedimento de investigação, sim, contra o governador. Está em sigilo. Os detalhes a gente não tem acesso agora. Quando tiver, eu vou gravar, eu vou reprisar, doutor Gilvan, esse áudio aqui que a gente tá passando hoje. E a todos vocês, um abraço, até segunda-feira. E hoje tem fundo partidário para o nosso Tavinhos Web. Sua melhor parceria para produção, distribuição e monetização de vídeos. Por
porque somos importantes para o seu evento. Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita.